Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao último bloco da nossa aula de hoje, na qual nós vamos falar a respeito dos tipos de padrão de entrada. Tá? Basicamente aqui, pessoal, eu peguei os padrões de entrada da Enel. Tá? Ele traz aqui, essa norma que a gente está vendo, a NTC04, traz aqui uma série de observações que eu acredito que vai atender vocês aí em praticamente todos os casos que vocês encontrarem pela vida prática profissional de vocês, tá? Então, por exemplo, medição a dois condutores. O que é medição a dois condutores? São clientes monofásicos, né? Que você vai chegar basicamente à fase e ao neutro. Então, a gente tem basicamente aqui três categorias, tá? Uma categoria é quando a entrada ocorre direto na parede, ok? Então você só tem aquela anilhazinha de isolamento e aí você já mergulha dentro de uma tubulação na parede. Então essa é uma forma. Então mostra aqui quais são as alturas mínimas que deve chegar a energia, qual é a altura que vai ficar o padrão de entrada. Então é como se o padrão ficasse ali enterrado dentro da edificação, né? Mas na verdade fica só uma tubulação ali passando e ali embaixo fica a caixa de medição. Você não pode esquecer que precisa ter o aterramento elétrico. Então está ilustrado ali a haste de aterramento, todas as distâncias, ok? Esse mesmo caso, essa mesma condição, só que ao invés de utilizar a parede, você usando o pontalete, tá? Acima da edificação. Por que, professor, eu tenho o caso anterior e esse? Porque às vezes, dependendo da condição, dependendo da distância do poste, se o poste estiver do outro lado da rua, para você atingir a altura mínima que a norma prevê, a sua edificação às vezes não tem altura suficiente para tal. Aí você vai precisar usar aquele pontalete ali acima da edificação, tá? E aqui, né, esse mais à direita, que é o sistema tradicional, que é um poste mesmo, né? É o padrão de entrada com a muretazinha. Esse aqui é o padrão de padrão, né? É a referência que o pessoal mais costuma utilizar para fazer a instalação de padrões de entrada, tá? E aí, novamente, traz aqui todas as alturas mínimas, todas as características, todas as informações necessárias. Existem também esses outros dois métodos aqui, que um seria sem mureta, sem nada, só utilizando o padrão circular, e o outro utilizando um padrão quadrado. Tá? Então você tem essas duas opções de ramais de entrada, ok? Quando for 3 ou 4 condutores, aí a gente já estiver falando em bifásico ou trifásico, o procedimento é o mesmo. Tá? O que vai diferenciar vai ser basicamente o tamanho da caixa de medição. Tá? Dependendo do tamanho do medidor, se é bifásico ou trifásico, ele vai ser um pouco maior, aí a caixa de medição vai ter uma diferença ali de tamanho. Mas basicamente você vai ter a opção de fazer a entrada direto na edificação, usando pontalete ou usando mureta, tá? E aqui as respectivas alturas de uso possível. Também terá a opção de usar somente o padrão circular ou utilizar apenas o padrão retangular. Aqui só para destacar para vocês, né? Então, só para vocês terem ideia como que é uma medição. Então, dentro da caixa de medição chega, né, vem de cima para baixo a energia que vem da concessionária, ela passa através do disjuntor, passa ali através do medidor e aí ela vai para a instalação elétrica, tá? Então você vai ter aqui esse seu padrão nesse formato, ok? Aqui do outro lado, aqui pessoal, essa questão do sentido que eu falei do padrão, isso aqui naturalmente varia, tá? Se você está fazendo um acesso aéreo ou um acesso subterrâneo, tá? É bom destacar isso. Então, se vai de cima para baixo ou de baixo para cima, isso aqui vai variar de acordo com o acesso que você está fazendo. Aqui ao centro eu tenho a caixa de inspeção de aterramento.
Então, no pé de todo padrão de entrada, você precisa ter o aterramento, e esse aterramento fica dentro de uma caixinha. Aí você tem que respeitar ali as alturas de brita, a altura que tem que ficar o aterramento, onde que fica o gancho de fixação do cabo de proteção no aterramento de cobre, por aí vai, tá? E aqui mais à direita ilustrando caixas de passagem, tá? Então, como tem que ser o padrão, né, de dimensões de caixas de passagem em uma instalação elétrica de ramal de entrada. Aqui ilustrando para vocês a chegada de um ramal subterrâneo, tá? Então, na verdade, chega um ramal aéreo, porém, dali em diante você vai fazer subterrâneo, tá? Ao fazer isso, você elimina, né, aqueles cabos ficarem indo, né, para frente da sua edificação. Então, você pode fazer tudo subterrâneo, porém, no pé do poste de entrada, do padrão de entrada, você precisa deixar uma caixa de passagem com acesso aos cabos, tá? Caso você precise futuramente. Aí geralmente deixa ali uma sobra de cabo para tal. E aqui à direita ilustrando, né, só para vocês terem uma ideia de como é feita a puxada, né, a visada que eles falam, para puxar os ramais de ligação dos postes disponíveis na porta de sua casa para dentro da edificação, tá? Então você sempre vai procurar puxar daquele poste mais próximo e onde você consiga atender aquela altura mínima que a norma recomenda, tá? E qual altura mínima a norma recomenda? Isso aqui, pessoal, varia muito, não muito, né, mas varia de região para região. Então, cada região tem uma concessionária própria, a concessionária traz as prescrições. Então, o que você tem aqui de informação? Se você tiver o poste do lado do seu cliente, é mais tranquilo, tá? Você pode usar um padrão de entrada mais baixo, porque você não tem problema de amarração, de ficar passando algo ali que vai enroscar no poste. Então, você pode usar um padrão mais baixo e aí você vai adotar um daqueles vários lá que eu mostrei para vocês. Aí, geralmente, é aquele padrão de 5 metros, né? Quando você tem cruzamento de via, ou seja, o poste está do outro lado ou o cliente está do lado oposto à via, em onde fica o poste, aí você tem que respeitar a altura mínima dos cabos no meio da rua para evitar de caminhões, carros altos enroscarem no fio. É no mínimo 5,5 metros, então naturalmente ou você vai ter que usar um pontalete ou usar um padrão de entrada maior, padrão de entrada de 7 metros ali, para que a flecha fique respeitando essa condição, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Aqui as referências utilizadas na nossa aula de hoje. Sugiro que vocês assistam novamente o vídeo, leiam o material, refaça aquele exemplo de dimensionamento e uma vez feito isso, que vocês apliquem, né, o conteúdo da aula de hoje, fazendo a definição de qual será o ramal de entrada. Então é para vocês verem qual é a potência instalada da instalação elétrica de vocês. Se for necessário, realizar os cálculos de demanda provável, fazer o dimensionamento do padrão de entrada e escolher um desses padrões de entradas aqui que eu mostrei para vocês na aula de vocês. Então, todas essas informações vocês devem inserir no projeto, inclusive pegando o croquis do padrão de entrada, tá bom? E na planta de situação, vocês vão mostrar de onde você está puxando o condutor. Então, você vai localizar o terreno na planta de situação, você vai mostrar onde está o padrão de entrada, ou vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo do terreno, né? E você vai mostrar se está puxando de um poste que fica do mesmo lado da calçada ou do outro lado da rua, ok? Então, todas essas informações precisam ser inseridas no projeto de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem me procurar através do WhatsApp, através do e-mail ou através do fórum, ok?
Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.